Boa noite, Pai do Senhor da Igreja. Obrigado, Nilton. Livro de Jó, convido você a abrir a nossa segunda pregação nesse ano, né? Nossa segunda mensagem, a exposição do livro de Jó. A primeira foi uma pequena introdução. Essa segunda a gente já vai entrar no que talvez seja o principal tema do livro, certo? Eu queria pedir-nos a ficar de pé, fazer esse exercício. Obrigado. Jó, capítulo 1, nós vamos ler dois textos de Jó. Nós vamos ler o capítulo 1, versículo 6 até o versículo 22, e depois nós vamos ler o capítulo 2, versículo 1 até o versículo 8, ok? Jó, capítulo 1, versículo 6 até o 22, nos diz assim: No dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: De onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: De rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: Será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: Você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam, vinham na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e disse: Os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente os sabeus atacaram, levaram tudo, mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: Os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este ainda falava, quando veio outro disse: Os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e o adorou e disse: Não saí do ventre de minha mãe e não voltarei. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, não atribuiu a Deus falta alguma. Capítulo 2, vamos continuar. No dia que os filhos de Deus, no outro momento, vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: De onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: De rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor: Pele por pele. O homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida, mas estende a tua mão e toca nos seus ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: Você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida.
Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Deus bendito. Eu oro, Senhor Deus, apesar de já ter orado, mas eu oro pela igreja nesta noite, Senhor. Que o Senhor possa abrir seus corações e que a tua palavra, Senhor Deus, possa encontrar lugar, Senhor, uma boa terra nos corações dos meus irmãos, Pai. Ó Deus bendito, que eles aprendam com esse homem, com a tua palavra, Senhor. Porque se essa história é narrada nas Escrituras, é para que nós aprendamos, Senhor Deus, com ela. E não nos chamarmos para ser Jó, mas nós também passamos por sofrimentos nessa vida, Senhor. E tem muitas coisas neste livro que nós podemos aprender, Senhor, e colocar em prática, Deus, quando nós estivermos passando pelos sofrimentos neste mundo. Ó Deus, faz isso por amor ao teu nome, por amor, Senhor, a ti. Eu te oro, Deus. Amém, Jesus. Podem sentar? E eu peço que os irmãos deixem, quem gosta de acompanhar a Bíblia aberta, nós vamos usar bastante textos nessa noite do livro de Jó. Começar com uma frase do Hernandes Dias Lopes que diz: o cristianismo não é uma apólice de seguro contra as intempéries da vida. Não vivemos numa bolha, nem numa estufa espiritual. A vida cristã não é um parque de diversões, nem uma colônia de férias. Eu já quero começar com essa frase para dizer para você, meu irmão, que nessa vida, mesmo sendo o justo diante do Senhor, você vai sim passar por dificuldades. Nós vamos sim enfrentar sofrimentos e adversidades, nós vamos passar por lutas, e talvez nós passemos por mais lutas do que os ímpios que estão lá fora. Talvez você, em algum momento na sua vida, imaginasse que servir a Deus não traria tantos problemas, tantas dificuldades. Talvez você tenha se chegado a Cristo na esperança exatamente de fugir de um problema. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, principalmente para Jó, onde o próprio Deus diz que não havia nenhum outro homem na sua época igual a Jó, um íntegro, reto, que se desviava do mal, que temia a Deus, mas ainda assim ele passou por sofrimentos terríveis. Ele perdeu todos os bens, ele perdeu o único momento dos 10 filhos, no outro momento ele perdeu a sua saúde, a sua mulher que deveria apoiá-lo, ao contrário, instantiva, possivelmente até mesmo ele tirar sua própria vida, blasfemar contra Deus e tirar sua própria vida. Então, nós aprendemos que mesmo andando na justiça, mesmo andando com o Senhor, nós também iremos passar dificuldades. Então Deus não nos chamou em Cristo Jesus para viver nesse mundo, nesta terra, livre de todos os problemas. Deus não te escolheu para tu caminhar com Ele, com Cristo Jesus, livre de todas as dificuldades. O justo sofre. E é essa mensagem do livro de Jó para nós, que o justo vai passar por sofrimentos, certo? Mas o que nós vamos começar a ver é como que nós devemos entender esses sofrimentos no livro de Jó. Porque isso vai nos ajudar, talvez, a entender os nossos próprios sofrimentos. Talvez nos ajude, lhe ajude a você compreender como passar melhor pelos sofrimentos. E o primeiro erro que tem sobre o sofrimento está no próprio Satanás. No capítulo 1 de Jó, versículo 9 e 10, quando ele chega-se para Deus, ele tem uma ideia. Deus apresenta Jó para ele, e ele diz para Deus: mas tu cercou ele. Tu tem guardado ele, a família e todos os seus bens. Versículo 9 e versículo 10.
para fazer um peixe. É por isso que Jó te serve. Ele está protegido por ti. Tu tem abençoado todas as coisas. Tu tem abençoado a vida dele. É por isso que ele tudo isso que tu me apresentou. É por isso que ele te teme. É por isso que ele é reto. É por isso que ele é íntegro. É por isso que ele se desvia do mal. Porque tu cercou Jó de bens. No capítulo 2, versículo 4 e 5, Satanás retira todos os bens. E em um só momento ele retira todos os servos, ou quase todos. E ele retira os 10 filhos de Jó. Mas aí nós temos a resposta ao sofrimento. Jó levantou-se, enfrentou o seu luto, raspou a cabeça, raspou o seu louro, prostrou-se e adorou a Deus. Ele contradiz aquilo que Satanás havia dito que ele faria. Ele vai blasfemar, mas ao invés de blasfemar, Jó adora Deus. Jó não peca contra Deus. E Jó não atribui a Deus falta alguma. Isso contrariou o próprio pensamento de Satanás com respeito ao sofrimento. Mas Satanás ainda insistentemente diz, mas ele ainda tem a sua saúde. Ele ainda mantém o seu estado físico, então ele vai suportar. Agora retira. E ele vai blasfemar. E mais uma vez, Deus permite que ele vá e toque o Jó, preservando apenas da vida. No texto nos diz, no capítulo 2, versículo 4 e 5, que ele tocou no corpo de Jó, encheu Jó de feridas malignas dos pés à cabeça. A tal ponto que ele sentou em cinzas e raspava-se, vamos dizer que como cacos de barro. E quando a mulher dele diz que ainda conserva pela integridade, e orienta ele a rejeitar, a blasfemar contra o Senhor, mas ele responde mais uma vez de uma forma positiva, dizendo que o Senhor tinha dado, o Senhor tinha tirado, e louvado seja o nome do Senhor. Ele contraria a própria ideia de Satanás. Porque Satanás pensava que era impossível os servos de Deus permanecerem firmes no sofrimento. Para Satanás era impossível Jó conservar a sua fé. Para ele, Jó só servia a Deus porque Jó era um homem muito rico e tinha saúde. Porque Deus abençoava Jó de tudo. Ali era um ataque contra Jó e contra Deus. Porque, em outras palavras, ele estava dizendo que Deus estava comprando a adoração daquele homem. Mas aí Jó, como Hernandes diz logo, Deus usa Jó como seu advogado. Entre aspas. Porque Deus não estava comprando a integridade daquele homem. E aquele homem não estava servindo a Deus porque era rico e abençoado. Ele mesmo ele servia a Deus, apesar de todas as circunstâncias. E isso tem que nos ensinar. Nós devemos olhar, e eu vou sempre repetir isso, se Deus permitir chegar em dezembro, concluir as mensagens desse livro. Isso tem que nos ensinar que no sofrimento que vem sobre as nossas vidas, tem um poder que nos afastar de Deus. Deus não permite, e mesmo que o diabo nos traga sofrimento como ele fez com o Jó, esses sofrimentos não têm poder de abalar nossa fé. Mas Satanás tinha sim um pouco de razão. Quando o homem não tem sua fé em Deus, quando nós buscamos a Deus por interesses, na hora do sofrimento, muito possivelmente a nossa fé será abalada. Porque a mulher de Jó, ela teve a sua fé abalada. Quando ela se viu diante da perda de todos os seus bens, porque também era dela. Quando ela viu que o seu marido perdeu o filho de um homem mais rico e mais conhecido, ele se torna um homem agora pobre. Quando ela vê, talvez isso tenha sido a pancada mais forte para ela, com certeza foi. Quando ela recebeu a notícia que os seus 10 filhos, em um único momento, morreram, a sua fé abalou-se. E o que acontece? Diante do seu marido, mais uma vez, agora enfrentando um outro sofrimento, além do que ele já via, ele era a perda da saúde.
A orientação que ela dá é que ele negue, que ele rejeite a Deus, que ele blasfeme contra Deus e se entregasse diante daquilo. Era que ele não conservasse a sua fidelidade. Então, se a sua fé não estiver firmada em Deus, muito possivelmente os sofrimentos vão bater na sua porta e você vai se entregar. O Exódio, vocês sabem que eu estou citando bastante, né? É porque o tempo dos livros que nós estamos estudando nos pequenos grupos, que é a razão de a gente estar estudando o Jó. Ele vai dizer que as duas construções que Jesus cita lá nos evangelhos, onde nós construímos, aquele que constrói a casa na areia e aquele que constrói a casa sobre a rocha. As construções são idênticas. O que muda é o fundamento. E a pergunta que nos cabe é: onde a nossa casa está construída? Se sua casa estiver construída sobre a areia, vai bater a chuva, vai vir os ventos, e ela vai cair. Mas a mesma chuva, o mesmo vento que derruba a casa construída sobre a areia, ela pode até bater sobre a casa que está construída sobre a rocha, e ela permanecerá de pé. Essa era a diferença entre Jó e a mulher dele. Isso é a grande diferença das nossas vidas. Porque que alguns, quando enfrentam o sofrimento, desistem, param, e porque eles continuam caminhando. É porque a fé está firmada em Cristo. Pode bater os ventos, pode descer as chuvas, pode ter as tribulações, e nenhuma será maior do que nós possamos suportar. E nós continuaremos de pé, se nossa fé estiver em Cristo Jesus. Ainda que o diabo diga que ele vai negar, ainda que seja difícil, nós continuaremos de pé, desde que a nossa fé esteja firmada no Senhor. Então, Satanás pensava dessa forma. Ele te serve porque tu abençoa ele em tudo. Ele falhou na sua primeira tentativa. Na verdade, ele falhou em tudo, porque Jó vai continuar servindo ao Senhor em tudo. No capítulo 2, abra lá no capítulo 2. Por favor. Jó agora está nos seus mais terríveis sofrimentos. Ele já perdeu riqueza, servos, a saúde. Ele está sentado em cinzas. A mulher já aconselhou ele a negar a Deus. A notícia se espalha, porque ele era o homem mais conhecido na época. E se espalha de tal forma que os seus amigos vêm distante. Seus 3 amigos vêm distante. Depois chega o 4. E no capítulo 2, versículo 11, versículo 3, nós temos vamos dizer assim, é traçado para nós como que ficou Jó na prática. Porque ele diz assim no versículo 11 do capítulo 2, diz assim: ouvindo, pois, os três amigos de Jó, todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Ele faz o Temanita, e Bildade o Suíta, e Zofá o Manatita. E combinaram todo esse dele para o consolá-lo. E levantando-se de longe os seus olhos, não o conheceram. Satanás deixou Jó irreconhecível. E rasgaram cada um seu manto, e sobre as suas cabeças lançaram pó ao ar, pelo estado do seu amigo. E assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum deles dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Se você já leu Jó, ou se está lendo Jó, você vai encontrar, não de uma forma organizada, porque é um texto poético, mas algumas coisas do sofrimento dele. Ele perdeu o gosto por comer, seu corpo doía, ele desejava dormir, mas quando dormia era assobrado em sonhos. Ele ficou num estado terrível. E é isso que foi assim que seus amigos o encontraram. Uma das pregações vai ser sobre os amigos de Jó. Porque enquanto eles
sentaram-se e durante 7 dias calaram-se. Eles estavam apoiando Jó. Mas o problema foi quando eles abriram a boca. Isso nos ensina, tá? Muitas das vezes nos ensina de que algumas oportunidades chorar com o irmão é suficiente. Se for necessário abrir nossa boca para orientá-los, nós temos que ter muito cuidado, porque esses amigos aqui, quando eles abriram a boca para orientar Jó, eles aumentaram ainda mais a dor de Jó. Mas vamos lá, como é que eles entendiam? O que eles vão orientar Jó? Eles vão orientar Jó a respeito também do sofrimento. E cada um desses 3 homens, e depois vai surgir um quarto, mas aqui vai falar primeiro dos 3, cada um desses 3 homens tem uma ideia sobre o sofrimento. O problema é onde que eles fundamentaram a ideia. Pelo que nós lemos esse livro, eles não eram homens ímpios. Eles eram homens que conheciam e serviam a esse mesmo Deus de Jó. Eles também não eram homens totalmente ignorantes. Eles conheciam algumas coisas sobre Deus. Na verdade, eles conheciam muito sobre Deus. Só que quando eles começam a aconselhar Jó, eles não fundamentam os seus conselhos dentro da revelação de Deus. Eles vão pegar e vão se basear na tradição, naquilo que já era o entendimento comum do meio que eles viviam, a ideia comum do porquê que o homem sofria, que já existia na época deles. Eles vão se fundamentar em experiências miraculosas, como o primeiro que ele faz vai comentar para Jó. Eles vão aconselhar Jó baseado na experiência da vida, daquilo que eles tinham visto, observado durante o tempo de vida deles. Eles vão pegar conhecimentos antigos, dos homens mais velhos, de gerações passadas, para trazer, para poder aconselhar esse homem. Mas eles não pegam, não se fundamentam apenas ou simplesmente na palavra de Deus. E aqui está o problema deles. Por quê? Vamos começar por Elifaz. Elifaz é o primeiro que é citado. Ele se apega, capítulo 4, versículo 2 ao 21, ele se apega a uma experiência miraculosa que ele tem. O texto não diz se foi verdadeiro ou não, mas ele teve uma experiência miraculosa. Alguém apareceu a ele no sono profundo, no sono, e falou algumas coisas. E ele também vai se apegar às experiências deles de vida. No primeiro discurso, no capítulo 4, no capítulo 5, que são o primeiro discurso de Elifaz. Ele se apega a 2 coisas. E quando ele abre a boca para aconselhar Jó, ele vai falar do sofrimento de Jó. E a primeira coisa que Elifaz vai dizer sobre o sofrimento é: o sofrimento é algo normal na vida. Para o mundo caído e pecaminoso, eu estou parafraseando o texto, mas se você pegar esse primeiro discurso do capítulo 4 e capítulo 5 de Jó, é isso que ele vai dizer. Para o mundo caído e pecaminoso, onde não há justo diante de Deus, é normal que todos os homens sofram. Por que ele vai falar isso? Porque no capítulo 3, Jó perguntou e agora ele vai amaldiçoar o dia do seu nascimento e desejar nem ter nascido. Ele faz isso tudo aquilo e vai aconselhar, e ele vai dizer: Jó, isso é normal. Ele diz aqui no capítulo 4, capítulo 5, versículo 6, porque a aflição não vem do pó, e o sofrimento não brota do chão, mas o ser humano nasce para o sofrimento, como as faíscas das brasas voam para cima. Em outras palavras, ele vai dizer que no mundo caído e pecaminoso, sofrer é normal como consequência desse pecado. Mas lembre-se, ele não tinha a visão completa como nós temos. Mas esse é o entendimento dele. O segundo entendimento de Elifaz é que o sofrimento é reservado para os ímpios. Está lá no capítulo 15.
no seu segundo discurso para Jó. Então, o que ele quer dizer? Ó, Jó, eu tenho visto, capítulo 15 lá, de Jó, versículo 14 ao 35. Nós não vamos ler esse texto. Segundo, quem gosta de anotar, e nós sempre gostamos de ter uma nota. Ele vai mostrar que o sofrimento é reservado para ímpios. E quem são esses ímpios? Quem são esses homens? O que é o ímpio? É aquele que tem alguma revelação de Deus, que conhece a Deus, mas ele decide deliberadamente voltar-se contra Deus e viver em afronta para com esse Deus. Então, primeiro ele diz que é comum, ele é derramado sobre os ímpios, e ele é reservado no terceiro discurso para homens iníquos, que vivem na iniquidade. No terceiro discurso ele muda. Ou seja, Jó, olha para a tua vida, capítulo 22. Vê como é que tu tem se comportado diante do teu próximo. Está aí a razão do teu problema. Está aí a razão do teu problema. E ele vai falar isso no capítulo 22, versículo 5 ao 11, ele vai listar e ele vai dar a entender que Jó estava socialmente vivendo em pecado. Jó vivia na iniquidade, tratava mal os seus semelhantes, vivia de uma forma que não condizia com aquilo que ele estava alegando que era a sua integridade. Então ele acusa Jó de três coisas. Primeiro, ele tenta consolar Jó desta forma. É normal, Jó. Parece conosco muitas das vezes. Nós atribuímos normalidade aos sofrimentos dos outros, nunca aos nossos. Muitas das vezes nós tendemos a olhar quando os outros estão sofrendo e nós dizemos: não, ele fez alguma coisa. Lembra dos discípulos lá nos evangelhos? Senhor, quem pecou? Ele ou os pais? Nenhum. Quem pecou aqui? Jó pecou? Nós sabemos que não. Então, nós não podemos normalizar. E todo sofrimento não é fruto da impiedade e da iniquidade. E nós aprendemos com o Senhor. Ele faz, achava que sim, os homens sofrem porque eles estão em pecado contra Deus. Os homens sofrem porque eles conhecem a Deus, mas vivem diante do seu próximo como se não conhecesse. Esse é o pensamento daquele homem. E Jó claramente vai mostrar nos outros textos, quando ele responde ao discurso que ele faz, que não. Ele vai defender sua integridade. Ele vai defender sua postura diante do próximo. Porque Jó não reconhecia que ele tinha pecado tanto a ponto de merecer tudo aquilo. O segundo nome que aparece é chamado de Bildade. E ele também faz três discursos. No capítulo 8, eu quero ler esse texto com vocês. Bildade tem uma lógica. Ele não é como ele faz, ele não discursa dizendo que o sofrimento é normal na vida. Mas ele vai responder a uma queixa de Jó. Porque Jó começa a questionar, ou pelo menos iniciar a questionar a justiça de Deus. Por que Deus está fazendo aquilo comigo? Por que Deus está me tratando assim? Bildade escuta aquilo. E ele vai responder a Jó. E ele vai falar, ele vai basear-se na tradição. Capítulo 8, versículo 8 ao 10, nos diz assim: por favor, isso é Bildade respondendo a Jó, por favor, pergunte agora aos que são de gerações passadas e atende para a experiência dos pais deles. Por que nós somos de outro, nada sabemos? Pois os nossos dias sobre a terra são como a sombra. Será que os pais não ensinarão falando com você? Será que do próprio entendimento não proferirão estas palavras? Ele está fundamentando o seu discurso para Jó naquilo que os pais, a geração passada, haviam dito sobre o sofrimento. Ele fundamenta-se nisso. E ele tem uma lógica. Quando Jó questiona essa justiça, ele tem uma lógica. E qual é a lógica? Deus é justo.
capítulo 8, versículo 3, ele diz: será que Deus perverteria o direito? Será que o Todo-Poderoso perverteria a justiça? Porque ele está respondendo Jó. Porque Jó questionou, começou a questionar a justiça. E ele está dizendo: será que Deus faz isso? Porque ele quer mostrar, não, Deus é justo. E se Deus é justo, como é que Deus age para com os homens neste mundo? Capítulo 8, versículo 11 ao 22, ele vai responder que Deus castiga os ímpios e abençoa os justos. Essa é a lógica de Bildade. No capítulo 18, no segundo discurso, ele vai dizer a mesma coisa. Que a ação justa de Deus é sempre trazer sofrimento para aqueles que são ímpios. E, como consequência, abençoar os justos. Na sua lógica, o que eles queriam chegar para Jó? Se Jó está sofrendo tanto, é porque Jó pecou. Essa é a lógica de Bildade. É isso que ele quer chegar, porque Jó está alegando inocência. Mas ele quer dizer: Deus é justo. E Deus abençoa os justos. E se tu está sofrendo tanto, Jó, é porque tu pecou. Se teus filhos morreram, ele vai mostrar nos seus discursos, é porque teus filhos estavam em pecado. Se esse mal veio sobre a tua casa, é porque tu foi encontrado por Deus está te punindo pelo teu pecado. Qual é o fundamento da teologia do sofrimento de Bildade? É que Deus, sendo justo, sempre abençoa os justos. E é assim que hoje ainda prevalece. Quando nós não fundamentamos os nossos entendimentos na palavra, é assim que nós somos levados. E é assim que as pessoas estão sendo ensinadas. É assim que muitas igrejas estão ensinando que Deus vai sempre lhe abençoar. É uma meia verdade. Porque em Efésios, Paulo diz que nós somos abençoados por todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. É nesse plano da igreja. As bênçãos espirituais todos os dias descem sobre as nossas vidas. Mas fisicamente, materialmente, financeiramente, familiarmente, nós não encontramos essa promessa de Deus para as nossas vidas, que Ele vai sempre nos abençoar. Bildade pensava isso. Deus é justo. Ele sempre abençoa os justos. E sendo justo, Ele sempre castiga os ímpios. Então, se Jó está assim, Jó pecou. E não era essa a verdade. O terceiro erro, que é Zofar, ele também, de certa forma, vai defender a justiça de Deus. E ele se fundamenta agora no pensamento da antiguidade. E ele vai dizer: desde os tempos antigos é assim, Jó. Desde os tempos antigos há um entendimento de que o sofrimento é destinado para os maus. Capítulo 20, versículo 4. Ele diz assim: será que você não sabe que desde todos os tempos, desde que o ser humano foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos maus é momentânea? Aquilo era uma afronta para Jó. O que ele está dizendo é: Jó, sempre foi assim. O sofrimento sempre alcança os ímpios. A alegria dos ímpios é muito breve. Agora tu está passando por isso. Então tu tem piedade. Então tu está em piedade. Ele entende que o sofrimento é destinado aos maus. E quando o sofrimento vem sobre os homens, vem como julgamentos de Deus, trazendo a sua ira sobre esses homens. Capítulo 20, versículo 23. Zofar vai dizer assim, ele está falando de Deus, ele diz: para encher-lhe a barriga, Deus mandará sobre ele o furor da sua ira. Esses são os ímpios. Que por alimento mandará chover sobre ele. Se fugir das armas de ferro, uma flecha de bronze o atravessará. Ele arranca a flecha das suas costas, e esta vem brilhando com o seu ferro, e o pavor tomará conta dele. Todas as calamidades serão reservadas contra os seus tesouros. Aqui ele está falando diretamente para Jó. Tá? Versículo 26. O fogo não aceso por mãos humanas
o consumirá e devorará o que ficar na sua tenda, a se referir aos filhos de Jó. Os céus manifestarão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele. As vitórias de sua casa serão levadas. Foi o que aconteceu. Serão levadas embora, como águas serão derramadas no dia da ira de Deus. Esta é, da parte de Deus, a sorte do ímpio. Esta é a herança decretada por Deus. Zofá está dizendo, tudo isso que veio sobre a tua vida foi porque tu pecou contra Deus. Era assim que eles entendiam. E qual era o conselho? O conselho era arrependimento. Jó capítulo 11, versículo 13 ao 19. Se Jó se arrependesse daquela sua falta, o que aconteceria com ele? Diz assim, se você dispuser o coração e estender as mãos para Deus, Jó 11, do 13 ao 19. Se lançar para longe a iniquidade de suas mãos e não permitir que a injustiça habite na sua tenda, então você levantará o seu rosto sem mácula, estará seguro e não temerá, pois você esquecerá os seus sofrimentos e só lembrará deles como de águas passadas. A sua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que haja trevas, serão como amanhã. Você se sentirá seguro porque haverá esperança. Olhará ao redor e dormirá tranquilo. Você se deitará e ninguém irá memorizá-lo, e muitos procurarão obter o seu favor. Teologia da prosperidade, claramente, na mente de Zofá. Se você pegar esse texto fora de todo o contexto, e ele é o perigo de Jó, então você vai entender que Deus é Deus falando para o justo, e não é. É um homem que tem o conhecimento de Deus, mas se fundamentou-se em experiências da própria vida e não na própria palavra de Deus. Porque é verdade que o justo é abençoado, como Salmo diz, mas não é verdade que ele é sempre abençoado materialmente. Ele vai passar por sofrimentos, ele vai passar por dificuldades. Então, Zofá pensava dessa forma. O outro homem foi Eliú. Eliú abranda a questão. Ele é o mais jovem e ele vai abrandar a questão no seu discurso. Do capítulo 33 até o 37, ele vai dizer para Jó: Jó, Deus está te disciplinando. Deus está te disciplinando para que tu não peque. E uma das coisas que Deus usa para disciplinar é o sofrimento, Jó. Deus está fazendo isso por misericórdia de tu, para que tu não venha pecar. Só que Jó vai se defender. E o que ele vai fazer? O que Eliú vai dizer? Jó não podia acusar Deus de injustiça, como Jó estava tentando fazer. Porque Eliú vai defender no capítulo 34 uma coisa que é uma verdade. Deus retribui os homens de acordo com as suas obras. Isto é verdade. Mas nem sempre, em alguns momentos, funciona assim. O Jó não está funcionando assim. Deus não está usando essa lógica como se fosse uma lei fixa que nunca vai alterar-se. É uma verdade, mas não funciona da forma que ele estava pensando. Porque ele diz, Deus é justo, ele só vai te dar aquilo que tu merece. Ele também vai dizer no capítulo 35, os males vêm como consequência do pecado. Ou seja, se você peca, então você sofre. Isto é verdade. Isso é a verdade. Se nós pecarmos, nós trazemos sobre as nossas vidas sofrimento. Mas a lógica contrária não é: se eu sou justo, então eu só sou abençoado. Não é essa lógica. Eliú, ele vê Deus como Deus grandioso, capítulo 34 de Jó. E um Deus que possui propósito para todas as coisas na terra. O que ele está dizendo? Jó, Deus tem um propósito. Se tu está sofrendo, existe um propósito de Deus em ação. Isso também é verdade. Mas isso pode ser um conselho falho,
se nós dermos simplesmente como uma desculpa para alguém. Já viram? O irmão está sofrendo, e muitas das vezes como é que nós chegamos? Não, Deus tem um propósito. Isto é verdade. Isso deve consolar os nossos corações. Mas dependendo de como nós entendemos isso, ou como nós falamos isso pode se tornar um peso na vida de quem está ouvindo. Para Jó foi. O Deus grandioso que faz justiça, ele não pensava, ele sempre abençoa os justos. O conhecimento de Eliú vinha de outros lugares também, vinha de longe. Não vinha fundamentado nas Escrituras. Mas o que nós aprendemos no livro de Jó? Que o justo também sofre. E principalmente neste mundo que nós vivemos, o cristão, enquanto estiver nesta terra, vai passar por sofrimentos. Isso é inevitável. O próprio Jesus vai falar isso. A Bíblia deixa claro que nós vamos passar por sofrimentos na nossa vida. Nós vamos passar por sofrimento como consequência do pecado de Adão. O mundo caiu. E ainda que nós conheçamos a Cristo e vivamos a vida de justiça, nós enfrentamos todas as dores que foram impostas por causa do pecado de Adão. Nós enfrentamos dores físicas, doenças, efeitos do mundo também, que teve seus efeitos, teve suas consequências do pecado. Nós vamos sofrer fisicamente. Nós vamos continuar enfrentando os efeitos do pecado de Adão, apesar de agora estarmos em Cristo Jesus. Nós vamos sofrer pela disciplina do Senhor. Hebreus capítulo 10, 4 ao 13 vai falar. Deus nos disciplina. E nem sempre, quase sempre, a disciplina do Senhor nos traz algum tipo de dor. Nós vamos sofrer por causa do nosso amor por Cristo. Cristo, ele não promete aos discípulos em nenhum momento, a não ser quando ele retornasse. Mas ele não promete um caminho fácil. É ovelhas no meio de lobos. Você é como ovelha no meio de lobos. Estamos em perigos constantes, perigos de morte. Estamos diante de um mundo que odeia a Cristo. E se você ama Cristo, em algum momento, isso vai trazer sofrimento sobre a sua vida. Vai trazer perseguição sobre a sua vida. Nós vamos sofrer por causa da nossa retidão. Por exemplo, Mateus capítulo 5, 10, vai falar isso também. Que nós vamos sofrer por causa da justiça, da nossa justiça praticada, por causa do Evangelho. Foi um tipo de sofrimento que Jó enfrentou. Ele era reto, mas Satanás diz que ele é reto porque tu o abençoa. A sua retidão pode incomodar os outros e você pode ser perseguido, enfrentar sofrimentos. Porque Jesus deixou isso também claro nas Escrituras. Nós vamos sofrer por causa da pregação do Evangelho. Não pense que você vai sair para pregar o Evangelho, você vai sempre encontrar pessoas batendo nas suas costas e dizendo: é isso aí, obrigado pela palavra. Muitas vezes, se você sair, você será perseguido por causa do Evangelho. Nós seremos perseguidos, enfrentaremos dores, se nos dispusermos a anunciar Cristo Jesus a este mundo. Foi isso que aconteceu com os apóstolos, foi isso que aconteceu com o próprio Cristo, foi isso que aconteceu durante todo o período da igreja, onde cristãos foram massacrados, queimados. Como diz lá o autor de Hebreus, cerrados ao meio, costurados em peles de animais, expostos, foram usados para serem eternos pela cidade, por causa da pregação do Evangelho, porque eles serviram a Cristo Jesus. Mesmo sendo justos, mesmo os apóstolos andando na justiça, todos, com exceção de um dos discípulos, todos foram martirizados. E nós vamos sofrer por causa da nossa fidelidade a Deus e a Cristo Jesus. Aqui nós estamos sentados ouvindo a palavra profundamente. Mas nesse momento nós sabemos que tem outros cristãos em outros lugares que estão sendo perseguidos duramente, sendo mortos, sendo presos por causa da sua fidelidade a Deus.
Então o Evangelho traz sofrimento. O Evangelho nos traz dores. Mas tem sofrimento também ainda. Talvez o seu sofrimento seja também naquilo tudo que os amigos de Jó falaram. Por causa do pecado. Não é que eles estavam completamente errados. É que o justo também sofre, não só é abençoado. Vamos adiantar. Existe uma coisa que nós podemos aprender muito com Jó. É como que ele se comportou. Amém? A palavra que você vai sofrer é difícil. E pensa maior para mim. Deus pode dizer, depois eu vou provar, ver se tu vai. Esse é o primeiro entendimento. O justo vai sofrer. Nós vamos sofrer. Agora, como que nós vamos passar por esse sofrimento? Jó nos ensina. Primeira coisa que Jó nos ensina é que no seu sofrimento ele permaneceu firme naquilo que ele conhecia sobre Deus. O sofrimento não mudou Jó, não abalou a fé de Jó em Deus. Ele permaneceu firme. Por quê? Porque ele ouve a Deus. E ao ouvir a Deus, ele deixa de dar ouvido ao conselho ímpio de sua mulher. Semana passada, a Rafaela brincando, ela viu alguma coisa na internet, um pregador assim aqui. E Satanás foi duro mesmo com Jó. Ele tirou os bens, tirou os filhos, tirou a saúde, mas deixou a mulher. E a mulher que quase botava tudo para perder. Nada contra vocês. Mas ele deixou lá. Mas ele deixou de dar ouvidos à mulher. É só uma brincadeira, tá? Não é porque era mulher, não. Foi um comentário que ela ouviu de um pregador que ela disse que lhe disse. Mas é justamente ela que diz: tudo isso que você acredita que ele permanece íntegro. Lembre-se de Deus. Blasfema contra ele e morre. Olha o conselho que alguém que estava à vida do seu lado experimentou todos os momentos com Jó de alegria e felicidade. Mas é justamente a pessoa que deveria apoiá-lo, é a pessoa que está do seu lado e dá o pior conselho para aquele homem. Porque ela deixou de dar ouvido a Deus. Só que Jó vai mostrar que ele ouvia a Deus. E a resposta dele nós já lemos lá no capítulo 10, versículo 9 ao 10, que fala como eu era, como eu dentro. Nós precisaríamos o bem de Deus, receberíamos também o mal. Essa é a nossa dificuldade quando nós passamos por sofrimento. E muitas das vezes, ou quase todas as vezes, nós deixamos de ouvir ao Senhor para ouvir os nossos amigos, ou nossas pessoas mais próximas a nós que não conhecem a Deus, ou que abandonaram a sua fé em Deus. Mas Ele nos ensina, no sofrimento, é mais sábio ouvir o Senhor. Por mais próximo que seja a pessoa que está lhe aconselhando, observe se aquele conselho dele vai enraizado da palavra de Deus. Porque se não vier e você seguir, é um fato que você vai pecar contra o Senhor. Mas Jó, quando ele passa pelo sofrimento, ele não ouve conselhos de ímpios, mesmo que esses ímpios estejam do lado dele. E podemos até numerar um pouco para a mulher de Jó. Ela talvez não fosse uma ímpia. Ela foi alguém que teve sua fé abalada. Foi um cristão um servo de Deus enfraquecido. Mas ainda assim ele não ouve. Ele prefere ouvir ao Senhor. Segunda forma de Jó passar no sofrimento, ele não se entregou a teologias humanas. Porque seus quatro amigos chegam, por mais que conhecessem um pouco sobre Deus, todos estão fundamentados em experiências humanas, de facilidades. Onde o que eles queriam é: Jó, se tu pecou, se arrepende, Deus vai voltar a te abençoar. Se Jó fosse um egoísta, ele diria mesmo, né? Vou voltar para Deus como simples interesseiro, vou pedir perdão, pelo que eu nem sei que vou isso, e Deus vai me abençoar de novo, né? Porque era isso que os amigos deles entendiam. E aqui nós temos que aprender isso.
Nós não podemos ouvir, nem passando por sofrimento, nem na bênção, conselhos, ideologias, ensinamentos de pessoas que se fundamentam em outras coisas que não é a palavra de Deus. Ouça aqueles que você conhece e que são cristãos, servos de Deus, que andam de acordo com a palavra de Deus. Não se deixe levar por essas teologias baratas que nós ouvimos, que as pessoas nos ensinam, teologias de prosperidade, teologias de bênçãos, teologias de facilidades. E você está vendo um vídeo no YouTube, entra lá, alguém para dizer, você estava endividado, tinha não sei quantas dívidas, fui para a igreja, e Deus me abençoou, está dando tudo, agora por isso tem aquilo. Não se entregue a essas teologias, permaneça firme na palavra do Senhor, assim como esse homem. Os amigos deram os melhores conselhos, pareciam os alternativos bíblicos, mas na verdade eram teologias humanas, de facilidades, que não traziam nada de conhecimento do Senhor. E por que Jó não fez isso? O capítulo 23 vai nos dizer por que Jó não se entregou a conselhos ímpios e a teologias baratas dos seus amigos. Capítulo 23, versículo 11 ao 12, diz assim, Jó diz assim, aliás, a partir do versículo 10, mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, eu sairia como ouro. Ele está se referindo a Deus. Os meus pés seguiram as suas pisadas. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do mandamento dos seus lábios nunca me afastei. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Jó tinha a palavra de Deus guardada em seu coração. E é o que o Salmo nos ensina. Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aqui é o Salmo, na prática, sendo demonstrado na vida de Jó. Guarde a palavra do Senhor no coração, porque rapidamente, se nós não guardarmos, nós pecamos contra o Senhor. Jó tem uma atitude para com Deus. Jó dirige-se a Deus. A primeira ação que nós vemos de Jó, e a mais conhecida, é que tem um problema. E quase todos aqueles que pregam Jó, ou que leem Jó, sabe por quê? Porque para no capítulo 2. Passa todo aquele cenário, quando nós vemos que Jó levantou-se, adorou, aliás, prostrou-se, adorou a Deus, e nós achamos pronto. E aí nós dizemos, para quem está sofrendo, não, adora. Está sofrendo, adora a Deus. Louva a Deus. Olha para Jó. Só que tem mais um monte de outros capítulos depois do capítulo 2. A primeira atitude de Jó realmente é essa, serenamente, tranquilamente. Ele louva ao Senhor quando as más notícias chegam, todas de uma vez só na vida dele. Ele louva a Deus, ele adora o Senhor de uma forma tranquila. Mas ali não é todo o cenário. Porque os outros capítulos vão mostrar totalmente ao contrário daquela tranquilidade e serenidade. Jó vai entrar em angústia, amargura, aflição. Ele vai queixar-se com Deus, procurar a razão do porquê que ele está sofrendo tanto. Jó chega ao ponto de quase questionar a justiça de Deus. Achando-se sábio, ele dirige-se a Deus, até que Deus fala com ele no capítulo 31. E quando Deus fala, ele se cala. E ele percebe o quanto ele estava errado. Achando que ele conhecia tudo sobre Deus. Deus já começa com a única pergunta que cala Jó. Onde estava quando eu lancei os fundamentos da terra? E aí Deus começa a descrever. Jó não tem resposta nem para a primeira pergunta. Mas ele não é só aquela atitude tranquila. Isso nos mostra que nós sempre temos que nos dirigir a Deus, que é o que Jó faz. Jó entra num estado de queixa, de uma amargura, de angústia no seu coração. Só que no momento ele deixa de buscar ao Senhor, mesmo sem entender nada. Angustiado no seu coração, com os amigos falando um monte de coisas nos seus ouvidos, com a mulher que abandona ele, esquecendo Deus,
mesmo diante de tudo isso, de toda a sua raiva que podia haver ali, de todas as suas dores, Jó continua se dirigindo a Deus. Ele continua buscando a Deus, e vários textos, como capítulo 7, capítulo 10, capítulo 13, capítulo 16, você vai encontrar Jó dirigindo-se ao Senhor. Ele está em amargura, mas ele está dirigindo a sua amargura a Deus. Ele se derrama diante do Senhor, ele expressa a sua angústia a Deus, ele expressa a sua amargura a Deus, ele expressa a sua raiva a Deus, ele expressa o seu questionamento ao Senhor. Ele vai dizer que ele se derrama diante de Deus em lágrimas. Esta é uma forma de um plano que nós devemos sofrer. E Deus não se escandaliza disso. Porque quando Deus responde, Deus não repreende Jó por suas ações. Deus mostra para Jó que ele tem o controle de todas as coisas, mas Deus não questiona os questionamentos de Jó. Isso nos ensina a vivermos como vivemos nossos próprios sofrimentos e como aconselhar outras pessoas dos seus próprios sofrimentos. Porque sofrer é difícil, irmão. Às vezes é uma coisa mínima que nós não aceitamos. Mas quando nós estivermos, nós somos ensinados na angústia, na raiva, na dor. Dirija-se sempre ao Senhor. Na amargura, no questionamento, dirija-se sempre ao Senhor. É o que esse homem nos ensina. Nos piores momentos da vida dele, ele continuou dirigindo-se a Deus. E o que nós aprendemos sobre Deus aqui? Que Deus estava no controle de tudo. Jó pensava que era Deus que estava castigando. E nós sabemos que quem infligiu foi Satanás. Mas nós aprendemos que Deus tinha o controle de tudo. O controle do próprio Satanás. Porque quando Satanás chega para ele por 2 vezes, ele diz: toca em tudo que ele tem. Mas tu preserva a vida dele. Na segunda vez, Deus permite que ele toque no corpo de Jó. Mas Deus diz: preserva a vida. E Satanás obedientemente, porque Satanás obedece ao Senhor, ele fez conforme o Senhor ordenou. Apesar de não entender, Jó não conhecer todo o cenário, nós conhecemos. O que nós aprendemos é: Deus controla todas as coisas. Deus tem o controle de todas as situações. Isso para nós deve ser um descanso. E quando Deus vai responder Jó, Deus vai mostrar todo o controle dele sobre a sua criação, coisas que o homem não consegue denominar, não consegue compreender, não consegue conter. Deus vai mostrar para Jó: está vendo isso aqui que vocês não conseguem fazer? Eu faço. Está vendo esse silêncio mal? Uma das coisas que Deus diz: foi eu que coloquei e eu estabeleci limites para ele. É eu que controlo ele. Isso mostra, eu estava mostrando para Jó: eu sempre estou no controle de todas as coisas. Apesar de todas as situações que você possa passar de sofrimento, tem Deus do céu controlando todas as circunstâncias. Ele não vai tirar, de repente, o sofrimento de sobre você repetidamente, mas ele continuará controlando todas as coisas, ainda que nós não venhamos entender o porquê. Ele continuará dominando, ele continuará controlando, descansar. É isso que nós precisamos, em todas as dificuldades da vida, é olhar os sofrimentos e descansar, sabendo que Deus está no seu trono, controlando todas as coisas. Não é o ele que controla, não é a política que controla, não é o nosso dinheiro que controla, não é a nossa saúde que controla, não é os nossos conhecidos que controlam. Quem controla é aquele que criou todas as coisas. E aquele que para os justos é mais do que simples Deus, é o Pai Celeste que abençoa aos seus filhos com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus.
Aquele que sabe dar boas coisas aos seus filhos, como Jesus diz em Mateus. Aquele que é o nosso Pai que está nos céus, que nos ordena a buscar o seu reino e sua justiça em primeiro lugar, porque todas as outras coisas Ele nos acrescentará. É Ele que controla todas as coisas. E, para nós terminarmos, esse Deus possui um propósito em todas as coisas. E no final de tudo, lá no capítulo 42, Jó vai reconhecer isso. Capítulo 42, versículo 1 e 2 diz: Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tudo o Senhor pode. Nada frustra o Senhor. Em outras palavras, quer dizer, o Senhor tem o poder sobre todas as coisas. E aquilo que Ele determinou vai acontecer. Aquilo que Ele disse vai acontecer. E Jó reconhece isso. Enquanto ele questionou quando Deus falou, foi a única resposta que ele teve. Deus tem um propósito em todas as coisas. Isso deve nos consolar. Como justos, se nós sofrermos, que nós vamos olhar para esse homem, não na expectativa de sermos ele, mas na expectativa de aprendermos com ele. De olharmos como que ele passou, tranquilo, mas ao mesmo tempo angustiado, amargurado, mas dirigindo-se a Deus. E nós venhamos olhar qual foi a postura dele quando nós passarmos por nossos sofrimentos e dificuldades. Porque nós, como justos, nós vamos sofrer. E se você olhar para o seu Salvador, ele é justo, sem pecado, onde nem os ímpios que o julgaram encontrou pecado nenhum em Cristo, ele sofreu muito mais do que o próprio Jó, porque Jó enfrentou um sofrimento físico, apenas emocional, mas foi Deus do seu Filho Jesus que desceu aqui sem pecado, tornou-se maldito por nós, em toda a sua justiça, não cometeu pecado nenhum, mas ele foi condenado à morte de cruz, para cumprir o desígnio de Deus, que era salvar pecadores. O mais justo, o homem justo, sofrendo pelos injustos. Ele nos deu um exemplo também para as nossas vidas. Se fizerem assim com o Senhor ali com os cegos, Cristo nos ensina também na sua justiça. Se você olhar e dizer, Senhor, eu te sirvo e sofro, olhe para Jó sim, mas olhe para Jesus, Deus sem pecado, obediente ao Pai até a morte de cruz, onde ninguém encontrou pecado nele. Entregou-se por você, enfrentando todo o sofrimento e principalmente suportando toda a ira de Deus, que era para ser derramada sobre nós, foi derramada sobre Cristo. Uma agonia terrível que antes de ser preso, o seu suor descia como gotas de sangue naquele jardim, onde ele pediu que, se fosse possível, o Pai passasse dele todo aquele sofrimento, aquele cálice, que era a ira de Deus no Senhor derramado. E nós sabemos que não foi possível para Deus, porque não havia um outro meio de nós obtermos salvação. Cristo justo sofreu para que nós tivéssemos vidas. Então, aqui, quando vivemos diante do sofrimento, e principalmente quando esse sofrimento foi por culpa de Cristo, que nós venhamos lançar-se ao Senhor, pedindo força para suportar, e suportar de uma forma fiel a Deus. Essa deve ser a nossa postura. Logicamente não é fácil, mas essa deve ser a nossa postura. Amém? Que Cristo os abençoe nesta noite.